Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, quarta-feira, dia 22 de novembro. Hoje celebramos a memória de Santa Cecília, Virgem Mártire, no qual somos convidados a pedi-lo a sua intercessão por cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então disse-lhe Jesus: o homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entrou 100 moedas de prata cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: pois bem, servo bom. Como fosses fiel a essas coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela sua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo e que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não me depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquela que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quando a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, o objetivo desta parábola hoje é convidar-nos a estar sempre preparados, pois a qualquer momento Deus virá e pedirá contas dos bens que Ele nos confiou. A vinda do Senhor não tem data marcada, mas é certo que Ele virá, e quando voltar Ele vai querer saber de nós e o que nós fizemos com os nossos bens. Então o que deve se fazer é investir aos talentos e não guardá-los. Talento investido é talento multiplicado, semelhante ao dinheiro que é aplicado em um investimento financeiro. Por essa razão, Jesus usa sua comparação para falar da multiplicação dos dons e dos talentos. Multiplicamos nossos dons, talentos, quando nos colocamos a serviço dos nossos irmãos. Quanto mais ele é partilhado, colocado a serviço, mais se multiplica. Se escondermos nossos talentos, eles não servirão para nada, como fez o terceiro homem que recebeu as 100 moedas e as guardou num lenço por medo do patrão. Assim, os personagens dessa parábola que receberam as 100 moedas tiveram comportamentos distintos, diferentes na sua administração. Uns fizeram com que o dinheiro rendesse 10 vezes mais, outro fez render 5 vezes mais, e esses receberam como recompensa a administração de 10 e 5 cidades, numa demonstração de que Deus nos concede conforme nós administramos seus bens, isto é, nossos talentos. Os dons nos são dados para serem geridos, partilhados e multiplicados. Se assim não fosse, não teria sentido as coisas e os dons que nós temos. Porém, para que haja uma boa administração, é preciso, sim, compromisso, perseverança, fé, fidelidade, e como nós vamos observar na liturgia de hoje,
O segundo livro do Macabeus nos traz mais uma vez um texto em que nos coloca diante dessa realidade. Ele relata o caso da mãe que prefere ver seus filhos morrerem a se corromperem. Eles não se vendem e não se deixam subornar pelas propostas opressoras ao rei Antíoco. Eles morrem para defender a sua crença, morrem por Deus e pela sua causa. É um grandioso exemplo de fé e de fidelidade que vai nos ajudar a avaliar como anda a nossa relação com Deus, bem como avaliar a proposta tentadora que recebemos na vida para desviarmos do seu caminho. Que sejamos sempre fiéis e prontos para dar a vida pelas coisas de Deus, se preciso for. Agindo assim, nós estaremos administrando bem os nossos dons e também os nossos talentos. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.